Bom, pessoal, bora falar aqui de José Lins do Rego, tá? Gente, um cara que não anda sendo muito cobrado, assim, quase nenhum vestibular que eu acompanho, mas que teve um período bastante presente aí, né? Já foi leitura da URGS e tal, e ainda é bastante estudado aí nas universidades, né? Eu tive bastante tempinho, né, lá na cadeira de literatura brasileira C, José Lins do Rego, tá? Vamos lá, pessoal. Oh, meu Deus, deixa eu passar aqui. Aí, tá? O José Lins do Rego tem que ser lembrado pelo chamado ciclo da cana-de-açúcar. O que é o ciclo da cana-de-açúcar? São 5 romances, como vocês estão vendo aí. Menino de Engenho, Doidinho, Banguê, Moleque Ricardo e Usina, onde ele vai mostrar um processo que é muito importante no romance de 30, que é o declínio dos engenhos para o início do estabelecimento da modernização no campo. Né? E a gente pode sempre lembrar por 2 nomes de livros, tá? Fogo Morto, que é o próximo slide aí. Fogo Morto era o fogo dos bagaços de cana, né? Que era usado para queima da cana de açúcar. Então, o fogo morrendo dos engenhos. E Usina, né? Que é o estabelecimento, enfim, das usinas, das indústrias, né? Que acabam sendo colocados no campo, tá? Vocês vão ver aí que os 3 primeiros romances, Menino de Engenho, Doidinho e Banguê, são romances narrados em primeira pessoa pelo Carlos de Mello. Tá? O Carlos de Mello, a gente poderia dizer que é uma espécie de alter ego, né, do Zé Lins do Rego. É o Zé Lins do Rego jovem, digamos assim. Né? Obviamente tem alguns traços biográficos, né, no que o Zé Lins do Rego conviveu na sua infância ali. Né? Ele é um menino de engenho. Né? Ele que vai ter, né, uma coisa drástica na sua vida, a gente vai assistir isso no Menino de Engenho, né? São quase que continuações, que é o pai dele assassinando a sua mãe, né? E ele indo morar com o avô dele, o avô de parte materna, e conhecendo, né, na íntegra ali, né? Conhecendo in natura a vida no campo, né? E é coisas muito interessantes que a gente lê, né? A gente vai ver a iniciação sexual do Carlos, né? A gente vai ver que muitos meninos tinham iniciações sexuais com animais, ele vai falar em zoofilia, né? A gente vai ver que a escravidão não acabou, né? Que muitos trabalhadores da fazenda do avô deles não eram assalariados, né? Ainda ganhavam comida, eram bem tratados e tal, mas ainda não eram assalariados, enfim. A gente vai ver a vida no campo, né? Ali no início do Brasil republicano, ali em 1900, 1910, mais ou menos. Certo? Banguê, para quem não sabe, é um nome, né, que os escravos chamavam a cana-de-açúcar. Né? Então, uma língua africana que eu, sinceramente, não tenho conhecimento agora. De repente, banto, alguma coisa assim. Em Moleque Ricardo, a gente vai ver uma espécie de protagonismo passando para o Ricardo, um dos amigos, né, do Carlos. Né? Se o Carlos era um menino de engenho, o moleque Ricardo era um moleque de bagaceiro, ele trabalhava nos bagaços de cana. E ele vai acabar se relacionando com ideias mais revolucionárias, de esquerda, vai ir para a cidade, enfim, acaba sendo preso, alta função. Em Usina, a gente vê, enfim, é um romance bem chato, né? Eu sinceramente, nunca acabei de ler ele, porque fica meio monótono lá pelas tantas. Mas a gente vai ver a consagração das usinas, né, no campo, e o fim do engenho de Santa Rosa, o engenho do avô do Carlos, né? Então é a consagração desse estabelecimento do capitalismo no campo, certo? O próprio Zé Lins do Rego falou que nunca mais ia falar sobre cana-de-açúcar e tal, mas ele não conseguia, né? Os romances dele depois, onde ele tenta parar de falar de cana-de-açúcar, são bem fracos, né? E ele mesmo dava as pistas, né? Que para ele a literatura só nascia da memória, né? Das reminiscências da sua vida, né? Então ele dizia, quero me recordar, estar sempre me lembrando. É outra palavra que gosto de ver pegar da minha obra. Dizem que sou um homem que sirvo de memória. De fato, a saudade me tem dado o que há de mais belo nos meus romances, né? E quando ele não fala um pouco das suas memórias, os romances dele fraquejavam um pouco, né? Botei algumas imagens aí sobre a cana-de-açúcar, a exploração da monocultura, né? A cana-de-açúcar como o grande mercado, né, do Brasil até hoje, né, o produto mais vendido do período colonial foi a cana-de-açúcar, rendeu mais que o ouro, para vocês terem ideia, mais que o café, né, mais que, enfim, foi o produto mais rentável do Brasil ali no início, né. E aí, pessoal, quando ele começa a ser criticado, né, porque não sabia falar sobre outro assunto que não fosse cana-de-açúcar, ele decide fechar o ciclo da cana-de-açúcar com a sua obra-prima, né, que é Fogo Morto, né. Fogo Morto ele consegue um certo distanciamento, que ele escreve em terceira pessoa, né?
e ele vai escrever uma grande obra, uma obra bem grande, bem densa, inclusive está aqui do meu lado. Esses dias eu ia começar a ler, mas aí saiu as leituras da URGS, aí larguei de lá de novo. Começar a reler, né? Porque eu tive que ler no meu vestibular, né? Lá em 2009, né? Já li essa obra, só que faz bastante tempo, né? Quando eu passei na URGS, era leitura obrigatória, tá? Mas enfim, é um livro que ele já vinha sendo alimentado nos outros livros, né? O Lula de Holanda Chacon, ele é falado, por exemplo, lá em Menino de Engenho, só que ele é um personagem distante, né? O Capitão Vitorino também é vindo, né? É sendo comentado ao longo das outras obras. Só que em Fogo Morto, cada um desses personagens vai ganhar um protagonismo, né? O Mestre Zé Amaro, o Coronel de Holanda, Lula de Holanda Chacon e o Capitão Vitorino, né? Então, cada um deles representa uma classe social, né? Na sua vida particular, né? O Mestre Amaro é um celeiro que mora, né, nas terras do Coronel Lula de Holanda Chacon, né, que é um coronel que só ganhou esse monte de terra porque ele se casou com a filha de um outro grande coronel, né? Então ele acabou herdando essas terras, né, no seu casamento por interesse. E o Capitão Vitorino é o personagem mais quixotesco que a gente tem, né? É um capitão, é um militar que decide combater tudo e todos, né, de uma forma bastante idealizada e nunca dá certo as ideias dele, tanto que ele acaba meio solitário aí. Então a gente vai ver 3 classes diferentes, né, um celeiro, um coronel e um capitão, né, mas que acabam todos eles de uma forma muito triste, né, muito solitárias na sua vida, né, devido às mudanças que o campo está passando por causa do capitalismo, por causa do declínio dos engenhos, né, por isso Fogo Morto, que nem eu falei para vocês. Certo? É um livro que tem ainda seu interesse, é legal. Eu acho assim mais prático para quem está começando a ler começar com Menino de Engenho. É um romance bem pequenininho, bem curtinho, né? Que vai introduzir isso. Não diria para começar com Fogo Morto, diria para começar com Menino de Engenho. Mas depois de Menino de Engenho, diria para ir para Fogo Morto, porque, embora denso, é mais legal que os demais livros. Certo? Botei quem quiser dar uma olhada aí nesse trecho do Peregrino Júnior falando sobre a obra dos Velhinhos do Rego, vale a pena ver, tá? Da cultura popular que os Velhinhos do Rego sempre se debruçou, tá? E ainda quero falar nesse vídeo do Érico Veríssimo, tá, pessoal? O Érico Veríssimo, ele tem 2 fases na sua obra, uma fase mais urbana e uma fase mais política histórica, tá? Essa primeira fase é composta por esses livros que eu botei aí, Ciclo de Clarissa, né? Que são 4 romances, Clarissa, Música ao Longe, Lugar ao Sol, Saga, né? Caminhos Cruzados, né? O livro onde ele usa a técnica do chamado contraponto, né? Técnica onde ele pega 2 personagens que têm um certo cruzamento na sua vida e esse cruzamento vai impactar, mas eles cada um segue na sua vida de forma individual, né? Mas aquele cruzamento impacta, né? Então uma técnica, né, que já vinha sendo abordada na Europa, por exemplo. Olhar os Lírios do Campo, ao meu ver, meu favorito aí, né? Eu inclusive tenho Olhar os Lírios do Campo, a primeira edição, que não está aqui, estava em Porto Alegre, se não mostrava, e com a dedicatória do Érico Veríssimo para Damascena Ferreira, que era amigo dele. E O Resto é Silêncio, né? Um livro muito forte, né, sobre um suicídio que é assistido por algumas pessoas na rua, né? E de certa forma como impacta esse suicídio na vida dessas pessoas. Também usando um pouco da técnica do contraponto, tá? Então essa primeira fase é caracterizada por um tipo de romance mais urbano, meio classe média, né? Uma linguagem elegante, eu diria que o Érico Veríssimo destaca-se, né? Discerne-se dos demais autores dessa geração. Primeiro pela questão urbana e segundo por manter uma linguagem mais elegante, né? Ele não vai ir muito para coloquialidades, né? Oralismos, né? Que nem o Romance de 30 andava fazendo, certo? Uma visão liberal humanista, né? Isso pode ser ilustrado pelo Olhares do Campo, né? Que é uma visão liberal humanista, né? O Érico, ele no início não está muito politizado e ele acredita que a única forma, digamos assim, do ser humano, da humanidade melhorar é se cada indivíduo se conscientizar, né? Então é uma visão meio utópica, assim, né? De cada indivíduo vai se conscientizando como se houvesse, né, uma moral a ser perseguida e tal, né? E geralmente acontece alguma coisa drástica com esse indivíduo, né? Para ele se conscientizar. No Olhares do Campo, que é o meu livro favorito, né? O Eugênio, né? Ó, meu livro favorito, mas não lembro o nome. Não, mas é o Eugênio, sim. O Eugênio, ele é um cara que odeia a pobreza e a família dele é do campo, de alfaiate, tá? E a família, com muito esforço, consegue fazer com que ele estude na URGS, inclusive, em Porto Alegre e tal, medicina.
né? E a muito custo compra os materiais para ele e tal. Só que ele decide negar a família, nunca mais visita a família nem nada, né? E sempre mente para os colegas dele que ele é rico, sabe? E um dia ele tá saindo com alguns colegas dele, né? A cena até tá aqui, ó. Né? Tá saindo com os colegas dele e aí ele vê um homem, né, vindo na sua direção, magro, encurvado, mal vestido, com um pacote no braço. Era o pai, o pobre Ângelo. Lá vinha ele subindo a rua. E ele pensa, meu Deus, imagina a vergonha que eu vou passar, meus colegas vão descobrir que eu sou filho de um pobre alfaiate e tal. E aí quando o Ângelo dá oi para ele, né, boa tarde, Genoca, exclamou, o orgulho iluminava-lhe o rosto, né? O Eugênio olhava para frente em silêncio, não cumprimenta o pai, finge que não conhece o pai e tal, né? E aí, para disfarçar para os amigos. E aí, quando ele olha para trás, né, depois para ver se o pai ainda estava lá, o pai tinha sumido. E aí, um mês depois, o pai dele acaba falecendo e ele não consegue, né, nem pedir desculpas pro pai dele, né, pelo que ele acaba de fazer. É uma cena brutal, né, uma das cenas mais fortes, ao meu ver. Infelizmente, não tenho muito tempo aqui para ler com você, senão eu lia, que vale muito a pena aí. E aí, depois, ele acaba tendo um caso, né, com uma colega dele, que ele vem engravidar essa colega, mas ele não fica com ela porque ela é pobre, né? Ele ama ela, mas ela é pobre. Ele quer ascender, e aí ele acaba ficando com outra colega mais rica. Só que aí ele descobre que essa ex-pobre que ele amava estava grávida e ela acaba vindo a falecer no parto. Então, olha que vida, né, mesquinha e cheia de castigos da vida, digamos assim, né? Quem acredita em ação e reação da vida vai gostar desse livro, né? Porque o pai dele morre depois dele negar cumprimentar o pai na rua por vergonha da pobreza do pai. E a namorada que ele amava morre depois dela ser negada porque ela era pobre. Né? E ele trocar ela por uma que ele não amava, mas mais rica. Né? Então, a partir dessas conscientizações aí, né, excessivas da vida dando tapas na cara dele, ele vai acabar se conscientizando e vira no final da história, né, uma espécie de médico voluntário, médico das classes mais populares aí. Certo? É um livro bem interessante, né? Principalmente a primeira parte, tá? Aqui um trechinho do Resto é Silêncio. Enfim, vamos para a segunda fase, né? A partir do Tempo e o Vento, a obra do Érico vai mudar drasticamente, né? O Tempo e o Vento é considerada a obra, a ficção histórica mais importante do Brasil. Né? São mais de 2.000 páginas, né, retratando ficcionalmente a história do Rio Grande do Sul e se estendendo para o Brasil. Né, o continente, o retrato arquipélago, vai de 1745, lá das missões jesuíticas indígenas, né, no Rio Grande do Sul, até 1945, quando cai o Getúlio Vargas do poder. Né? Então é um romance muito abrangente, né? Quem já viu o filme do Tempo e o Vento não pega nem metade, né? Pega 2 capítulos ali do continente, né? Na Terra e Capitão Rodrigo. Não, e os sobrados ali, é verdade, né? O Licurgo lá, resistindo na guerra, certo? Mas, enfim, vale muito a pena ver, é uma leitura muito saborosa e tal. E aí a gente tem outros livros que o Érico vai acabar explorando temas mais políticos, né? Se ali ele explorou o ponto mais histórico no Tempo e o Vento, né? Em Senhor Embaixador, o Prisioneiro e o Incidente de Antares, ele vai explorar temas mais políticos, usando muito da alegoria e da fantasia, né? O Prisioneiro tem algo de kafkiano, né? O cara que não sabe porque foi preso, né? Quase que no processo o cara está sendo acusado e não sabe exatamente do que, ninguém sabe dizer para ele por quê. Né? O Incidente de Antares, então, tem muito fantasia, né? Tem fantasmas, né? Os próprios mortos saem do chão, né? Para cobrar né? Problemas de sua vida e tal. E eu queria terminar esse vídeo, já que só tem 1 minuto, com a última cena do Incidente de Antares, que remete muito à ditadura, né? Que é um pai e um filho estão caminhando pela rua e de repente eles olham para frente, tem um jovem pichando, né, no muro. E aí vem um policial e caga a pau esse jovem e arrasta ele sangrando. E aí o pai e o filho meio perplexo, assim, ó, o filho é uma criança, né? E aí o filho tá aprendendo a ler. Olha que cena maravilhosa. Recém tá no início da sua alfabetização. E ele olha pro muro e começa a ler o que tá escrito no muro que o jovem espancado estava escrevendo, né? E ele começa aí, E aí o pai bota a mão na boca dele, para, não é para ler palavrão. E sai com o filho antes que alguém possa ouvir isso. É uma cena muito forte, uma cena belíssima. O Incidente de Antares é um livro desse tamanho, mas eu acho que só de ler a última cena aí já vale muita coisa. Mas vale ler o livro inteiro. Certo, pessoal? Então, tentei ser o mais breve possível aí pra gente dar conta de José Lins do Rego e Érico Veríssimo, gente.